Muito boa tarde, oração, ação, mais um encontro nosso, um novo dia de estudos, uma nova tarde de comunhão, de fraternidade. Muito feliz de estarmos juntos, vivendo esse aprendizado, esse autoconhecimento, esse estímulo para a evolução pela prática do bem. 3 princípios fundamentais do nosso trabalho aqui: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que nós tenhamos uma boa tarde de estudos. Hoje vamos nos debruçar sobre um fenômeno muito comum e totalmente ignorado pela ciência: as simpatias, os fenômenos de encontros, as similaridades com pessoas que nunca vimos na vida. Quem nunca passou por essa experiência? Nunca vimos uma pessoa e ela nos parece digna de confiança, nos vemos atraídos para essa pessoa. A própria expressão já fala de pessoas atraentes. O fenômeno é constatado, é óbvio, é universal, é forte. E a ciência, que tanto se orgulha de decifrar os fenômenos, ignora terrivelmente aqueles que não conseguem explicar. Vamos ver como é possível compreender esse fenômeno, essa realidade da simpatia, do ponto de vista espiritual. É o item simpatias e antipatias terrenas, que vai hoje da questão 386 à questão 388. Vamos ver o que Kardec pergunta aos espíritos numa primeira abordagem desse fenômeno, que ainda voltaremos a ele. 386, Kardec pergunta assim: 2 seres que se conheceram e se amaram numa existência podem se encontrar em outra e se reconhecerem? A resposta dos espíritos vem assim: não podem se reconhecer, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas provenientes de uma afeição sincera possuem essa causa. 2 pessoas se aproximam uma da outra por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de 2 espíritos que se buscam em meio à multidão. Não é bem isso que os filmes, que a literatura, que as nossas vidas apontam? Questão número 386A. Não seria mais agradável para esses espíritos se eles pudessem se reconhecer? Nem sempre, respondem os espíritos. A lembrança das existências anteriores pode trazer inconvenientes maiores do que o homem pode imaginar. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que época estiveram juntos, como na pergunta 396 desse mesmo O Livro dos Espíritos. A simpatia entre os espíritos tem sempre por princípio um reconhecimento anterior? Vamos ainda nos debruçar sobre a questão anterior. Não seria mais agradável para esses espíritos se eles pudessem se reconhecer? Vejam, meus amigos, que uma nova vida, uma nova encarnação tem por objetivo
a renovação, a vida, a transformação. E a transformação, por óbvio, não pode ser a continuidade. E se queremos a transformação, algo de diferente precisa acontecer. Se nos lembrássemos integralmente das relações anteriores com as pessoas que reencontramos nessa vida, a tendência óbvia seria a continuidade, a permanência daquelas relações anteriores. Algo de diferente precisa acontecer nessas relações, nessa vida, para que elas não sejam mera continuidade das experiências anteriores. Sentimos a simpatia, sentimos a atração pelas pessoas, mas sem saber exatamente porquê, tornamo-nos mais abertos a um reinício, a uma retomada, a uma nova etapa. Isso acontece frequentemente nas relações familiares, havendo simpatias e antipatias na família sem motivo nenhum, pelo menos para quem olha nessa vida, porque a família é o laboratório de reciclagem de Deus, ela é a lavanderia espiritual da vida. Nas relações familiares somos chamados ao perdão, à reconciliação, à reparação pelo serviço mútuo. O que aconteceria se soubéssemos tudo o que fizemos em outras vidas, ou algumas povoadas pelos nossos erros, intoxicando-nos com o sentimento da culpa, algumas marcadas pelo erro dos outros conosco, envenenados que ficamos pelo sentimento de mágoa. E é exatamente para combater esses venenos, como antídoto a esses venenos, que vem a reencarnação e o esquecimento. Lógico e eficiente em tantas vezes, só ineficiente quando não há boa vontade. Então aí sim, a questão 387, Kardec vem assim: a simpatia entre os espíritos tem sempre por princípio um conhecimento anterior? E a resposta é não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que exista a necessidade de terem se conhecido em encarnações anteriores. Então essa afinidade pode acontecer por sensibilidade para certos campos, como a arte, por exemplo, por similaridade de visões e de missões, como em certos campos profissionais. Há diversas similaridades entre espíritos, como essas e outras, que não exigem uma vivência em encarnações anteriores. São apenas similaridades, simpatias, proximidades energéticas e de projetos de vida. Interessante, não é? Como perceber a diferença daquelas que têm e daquelas similaridades, simpatias que não têm a ver com vidas anteriores? Há similaridade de visões, de pensamentos, de projetos de vida, profissionais, artísticos. Eles estão numa faixa mais racional.
Quando encontramos uma pessoa que nunca vimos e percebemos repercussões emocionais de atração ou repulsão, de confiança ou de desconfiança, nesses casos, claramente, trata-se de reencontros trazidos pela vida para que possamos reparar, reiniciar, reconciliarmos-nos preponderantemente pelo perdão e pelo serviço mútuo. Muito bom. Questão número 388 é que encerra os nossos estudos da tarde de hoje. Kardec pergunta assim: o encontro que acontece entre algumas pessoas e que atribuímos ao acaso, não poderia ser o efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, dizem os espíritos, existem ligações que os homens ainda não conhecem. O magnetismo é quem dirige essa ciência que mais tarde todos compreenderão melhor. Hoje temos as últimas décadas, lembremos que esse livro tem 150 anos. Nas últimas décadas, a física quântica veio trazer para todos nós que tudo o que existe de objetos, vegetais, animais, a seres humanos, tudo forma um campo eletromagnético à sua volta, e esse campo eletromagnético, quando encontra outro que vibra na mesma faixa, provoca atração, semelhante atrai semelhante. Assim como quando há uma dissintonia, provoca uma repulsão. Perceber essas energias, aceitar a proposta que há no fundo dessas energias, é extremamente importante para todos nós. Então, façamos alguma reflexão sobre a proposta da diferença, a proposta da igualdade. O que a vida quer dizer com as simpatias e antipatias, com as confianças e desconfianças gratuitas que vivemos em tantas relações numa vida. A diferença, o ser diferente, o outro em geral, cumpre uma função, segundo a própria psicologia materialista, de reflexão. O outro é um espelho para o eu, um convite à reflexão. E o que faz um espelho? Propõe a reflexão e, através da reflexão, uma revisão nossa no campo, no caso do espelho material, no campo da aparência da matéria, para que reharmonizemos o que tiver eventualmente desarmônico, e assim também ocorre com o espelho da alma, porque olhando para o outro, pela facilidade muito maior de ver as questões do outro, as almas maduras fazem uma reflexão sobre o eu. As almas imaturas simplesmente demonizam, aproveitam os erros dos outros para diminuir a figura dos outros, na ilusão de que diminuindo os outros, nós nos aumentamos. As almas maduras não. Elas, sempre que vem uma questão em outro ser, perguntam: e eu? Muito curiosa a reflexão do senso comum, que fala que a cada vez que o nosso dedo aponta para alguém, vendo problemas, vendo situações, há 3 dedos apontando para nós.
para que nós revejamos se nós temos os problemas, as situações que nós vemos nos outros. O outro sempre espelho, sempre convite à reflexão para o eu. Amadurecer é sempre fazer da crítica ao outro uma oportunidade de revisão para o eu. Gosto muito de algo que eu ouvi de Alberto Almeida, que é um psiquiatra, espírita, grande palestrista, autor de livros, que disse que nos seus grupos terapêuticos, quando vem uma pessoa se queixar de outras, e isso é muito comum em nossas vidas, em todos nós, somos viciados em queixas. Depois de ouvir um pouco, deixar desaguar um pouco as queixas da pessoa, Alberto propõe uma reflexão para elas, dizendo: do eu é teu. Tudo aquilo que mexe conosco, que nos perturba, que nos provoca ira mesmo, ou paixão, ou afeto, nos propõe a uma revisão, nos propõe a um autoconhecimento. O que me atraiu? Por que me aproximei? Por que esses sentimentos todos? Viver simplesmente os fatos sem essa reflexão não nos favorece a transformação. E quem tem uma antipatia e não se propõe a transformação, se condena quase sempre a, na outra vida, reencontrar as mesmas antipatias, porque Deus não desiste de nós e a lição que não é aprendida repete, repete, repete. Assim na escola dos homens como na escola da vida. Já aquele que se dedica à lição, que se dedica à reflexão, que a vida, esse mestre perfeito, que Deus, esse professor sem mácula, nos propõe, aquele que aprende a lição não repetirá, será apresentado a novas lições, expandirá a sua alma a novos desafios. Para isso, porém, precisamos dessa reflexão. Baseados na lei de atração e de sintonia, na lei do retorno, como o livro e filme O Segredo apontou, no qual inúmeros pensadores de diversos lugares, em diferentes momentos da história da humanidade, apresentaram a mesma questão. Existe uma lei de sintonia e de atração que faz com que tudo que aconteça à nossa volta seja útil, seja ferramenta, seja lição, seja cura para nós mesmos. E como nós somos o outro dos outros, nós também somos curas para aqueles que estão à nossa volta. Entender esse mecanismo da vida, a lei de atração, a lei de sintonia, é a maneira de decifrar a antiga proposição de diferentes visões filosóficas. No Oriente se fala: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Jesus fala: todos os fios de vossas cabeças estão contados. Nada acontece por acaso, revelam os Espíritos. Se nós entendemos que estamos numa escola e num hospital, sob a amorosa e perfeita coordenação de um fabuloso e perfeito educador, de um fabuloso e perfeito curador,
nada mais nos resta senão aceitar, refletir sobre os fatos que vivemos, buscar o seu significado profundo, aprender com esse significado profundo, conhecer a nós mesmos, repararmos nossos erros e crescer. Como quem ouve Jesus falar: vá e não erres mais. Proposição que só é possível após uma cura, após um aprendizado, após uma reflexão. Veja, meu amigo, minha amiga, se isso faz sentido para você. Escape, fuja dessa tendência triste que nós temos de demonizar, de acusar os outros e de não refletir sobre nós mesmos. Aceite o que a vida lhe traz para a sua transformação, para o seu aprendizado, para a sua cura. E assim, se dedicando integralmente ao perdão, à reconciliação, ao serviço mútuo, inclusive ou especialmente aqueles que você sentir mais antipatia, aceitando a aliança daqueles por quem você tiver simpatia, a transformação, as bases de uma transformação estarão dadas. Pesquise a vida, pesquise os outros, pesquise a si mesmo, pesquise as suas relações. Pesquise sempre a vida perguntando: o que Deus está querendo me ensinar? Do que Deus está querendo me curar? Que assim seja para todos nós. Vamos saudar os amigos que estão conosco hoje. Nazaré Pereira, Osório Simões, Rita de Cássia, Andréa Santos, amiga que sempre chama outros amigos para que vejam também, você também, sempre que sentir que esse nosso momento pode ser útil para mais alguém, especialmente no caso de hoje, pessoas que estão enfrentando desafios nas relações familiares, de amizade, do trabalho. Que todos nós consigamos fazer do limão uma limonada pela compreensão, ganhar em resiliência pelo entendimento e pela aceitação dos remédios e das lições da vida. André Salvatore, muito boa noite. Maria José Sobral, grande amiga. Adelaide Dias, Andréa Santos, já tínhamos citado. Enir Cajazeira Silva. Que essa noite de hoje ajude a revermos as relações e os fatos de nossas vidas como emissários, como portadores de remédios e de lições que a vida nos traz para nosso aprendizado, para nossa cura, para nossa transformação. Um grande abraço para vocês. Amanhã, domingo, estaremos nos encontros essenciais com Jesus, avançando na potencialização do Pai Nosso. Não adianta sabermos uma oração de cor se ela não estiver ativada nas nossas mentes, no nosso entendimento e na nossa emoção. Vamos ativar juntos esse fabuloso remédio da alma trazido, receitado pelo sublime médico da humanidade, Jesus Cristo. Até amanhã, um grande abraço, ótimo final de sábado para todos vocês.